Isso. Cadê A o... recording agora põe no... lá em cima. Ah, lá em cima. E a gravação será posteriormente disponibilizada no canal do YouTube da ICF Brasil. Esse evento concederá créditos de educação continuada em Resource Development, com emissão de certificado pela ICF Global. A solicitação do envio de certificado será possível através do preenchimento do formulário no link que será compartilhado ao final do evento. A ICF é a maior associação global independente de coach, mais de 40 mil associados em cerca de 140 países. Fundada em 1995, sua missão é contribuir para o avanço da arte, ciência e prática do coaching. Ela é pioneira no desenvolvimento de padrões globais para o coaching profissional, com competências essenciais, um robusto código de ética e oferece o maior recurso mundial de pesquisas sobre coaching. Além disso, a organização acredita programas de formação em coaching e credencia coaches que tenham cumprido com rigorosos requisitos de educação e comprovada experiência, garantindo assim altos padrões na profissão. A International Coaching Week é a maior celebração de coaching profissional do mundo, e nessa semana acontecerão cerca de 1.000 eventos em 24 idiomas. Quero agradecer aos patrocinadores Ouro, Território Afana, Escola de Coaches Ecossocial, Profit Coach e Treinamento e Erickson College. Os patrocinadores Prata, Use Coach e Global Coach Group. E também quero agradecer aos nossos associados, líderes e voluntários regionais, ao Conselho Deliberativo, à ICF Global, a Cândida e ao Vlamir, que estarão aqui no nosso apoio. E há um agradecimento especial ao nosso comitê organizador, que colocou essa super semana de pé, com 17 eventos aqui pelo Brasil. Estamos muito felizes em receber vocês hoje para o webinário Caminho Evolutivo do Despertar da Consciência, conduzido pela Maria Angélica Carneiro, MCC. Coach certificada pela ICF, formada pela Tilden University e CTI, Coaching Training Institute. Mentora certificada pela Positive Life Works, CMC. Sócia-diretora e professora da Escola de Coaches Ecossocial. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, Maria Angélica, em compartilhar seu conhecimento conosco. Ao final da apresentação, teremos tempo para perguntas. Usem o chat. Boa tarde. Obrigada, Ilana. Já posso começar? Então, deixa eu ver. A minha tela, eu entro no compartilhar tela ou só clico nela já? Clica no verdinho no share screen. Ok. Perfeito. Obrigada. Bom, eu escolhi para falar com vocês o caminho evolutivo do despertar da consciência. Esse caminho evolutivo é uma metalinguagem do nosso caminho, é o caminho conduzido pela humanidade, de maneira geral. A Ilana já falou de mim. Então, o que é o caminho evolutivo do desenvolvimento do eu, né? É uma forma de analisar, né, a identidade, visto o nosso senso de identidade e realidade. Quer dizer, o que temos ali de gap ou de grandeza entre a realidade e aquilo que é nosso senso de identidade. Então, agora nós vamos falar sobre isso, e isso espelha um pouco assim, por exemplo, quando eu estou fazendo coaching, e eu estou com um cliente de 20 a 30 anos, né? Eu percebo claramente a idade dele pela questão que ele traz. Porque clientes nessa faixa dos 20 ou 30 anos, a sua questão está relacionada à identidade, eles querem saber quem são, o que devem fazer, o que é mais importante.
querem se sentir confiantes do caminho trilhado. E aí, a grande atividade é ajudá-los a construir a autoconsciência. Atividades reflexivas, de arte, porque eles já têm um caminho de consciência, até por estar ali com questões de identidade. Só que ele não faz a conexão. E fazer a conexão da questão com o momento dele é já um traço de desenvolvimento do eu. Quando eu estou com clientes na faixa dos 40 a 50 anos, eles têm perguntas mais existenciais, né? Quem eu sou, para onde vou, o que eu vou fazer agora, qual é o meu próximo passo. E a gente chama isso de crise da meia-idade, né? E na antroposofia, a gente fala da nó lunar, né? Porque a pessoa quer saber o que eu quero fazer, que alternativas que eu tenho. Quando eu estou com clientes na faixa de 60, 70 anos, assim, eu identifico claramente que eles querem consolidar o legado. Qual foi a minha contribuição no mundo? A essa altura da vida, assim, o que eu fiz? Né? Que desafios eu ainda tenho? O que de novo eu ainda tenho para fazer? Que metas ainda me restam, né? E me restam no sentido de, assim, propósito, de essência, muito ligado ao propósito e à essência, e fazer esse match com propósito e essência. Da onde que eu tiro tudo isso? Do caminho do desenvolvimento humano. Então, nós temos dentro da psicologia, com forte contribuição para o coaching. Nós temos tudo começou com Freud. Em 1800, logo no início do século XX, mais ou menos, o Freud começou com o desenvolvimento de criança, e falando da criança nos seus diferentes estágios. Aí, o Piaget avançou como um pesquisador do desenvolvimento humano e trabalhou com o desenvolvimento do pensamento infantil e a capacidade cognitiva daquele pensamento infantil. Mais para frente, nós tivemos Jung. O Jung começou a estudar os ritos de passagem em diferentes estágios. E também trabalhou o estudo do inconsciente coletivo, arquétipos, e trouxe o meio-dia da vida e os ritos de passagem do eu. Paralelo ao Jung, nessa mesma época, eu vou tomar a liberdade, aqui é a licença poética, de trazer o Rudolf Steiner, que é o filósofo da antroposofia. O Rudolf Steiner começou a falar que o eu era a estágio mais avançado do desenvolvimento humano, porque era o estágio do desenvolvimento espiritual. Então, ficou claramente decidido que a alma é corpórea, né? Porque na alma habita o pensar, o sentir e o querer, que são 3 dimensões que nós, o tempo todo, estamos navegando na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Mas o eu que traz a consciência, a cognição maior, a espiritualidade, ele só penetra no ser humano quando o pensar, o sentir e o querer estão alinhados. Eu costumo brincar lá na escola o seguinte: não adianta você pensar uma coisa e fazer outra coisa. E o exemplo mais idiota e banal é o regime. A gente começa a fazer regime na segunda-feira e na quarta-feira a gente já derrubou o regime na primeira festa de aniversário que a gente vai. Então, assim, como que está o meu querer? Não está alinhado com o meu pensar. Ou, será que o meu sentimento, eu falo tanto de humanidade, né, empatia, e no primeiro momento que alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu já refuto claramente, isso é empatia? Como que está o meu sentir? Muito ligado à simpatia e antipatia, ou à empatia? E um grande exemplo que eu costumo falar é: empatia não rola. Simpatia e antipatia rola. Porque a empatia necessita que o eu penetre.
É o eu que vai fazer a contemporização entre as instâncias da simpatia e antipatia. E aí surge a empatia. Então, essa é uma manifestação do eu. Mas vamos deixar o Rudolf Steiner aqui, porque ele começou em 1920 com a teoria dele, e essa teoria de desenvolvimento humano foi amplamente trabalhada pela doutora Gudrun Burkhardt aqui no Brasil, que é o biográfico que vocês ouviram falar, que é uma outra grande contribuição de desenvolvimento do eu. Mas antes disso, nós temos uma escadinha de pessoas trabalhando o desenvolvimento de adultos e trabalhando o desenvolvimento de adultos para saber como que a consciência surge no adulto, né? Então, depois do Jung, nós tivemos Erik Erikson, George Weiland, Daniel Levinson, Colbert, Gillian Loewy e Robert Kegan. Robert Kegan é atual e é sobre ele que eu vou falar. Cada um foi contribuindo com um pontinho e com um aspecto. E quem chegou e falou da consciência foram os últimos, chamando essa clareza de pensamento, essa percepção aguçada do ser humano entre preencher aquele leque entre a realidade e o que ele está enxergando, que passa a ser a consciência. Mas paralelo a todo esse estudo de desenvolvimento de adulto, nós tivemos, após a Primeira Guerra, também uma onda humanista. Nessa onda humanista, que também são psicólogos que contribuíram enormemente junto com os de desenvolvimento de adulto para o coach. E o coach foi formado nesse berço de consciência, de desenvolvimento de consciência, né? Então, nós tivemos Carl Rogers, que foi a visão humanista de Carl Rogers foi essencial para preencher o coach de significado, dizendo que o ser humano é capaz, competente e cheio de possibilidades. Essas palavras existem na definição de coaching. E vem do Carl Rogers. Níveis de motivação, do David McClellan, ele fala que o ser humano trabalha com 3 dimensões: poder, desafio e afiliação. E ele fez uma pesquisa de liderança. Então, essas características de liderança estimularam Daniel Goleman a definir os 7 estilos de liderança. E nos 7 estilos de liderança, nós estamos falando de desenvolvimento da inteligência emocional. Então, quando o Daniel Goleman fala o ser humano, ele só consegue atuar de maneira inteligente, ele atinge um grau de inteligência emocional quando ele consegue ser self-awareness, self-confidence, self-management e self-control. Primeiro, ele precisa estar alinhado nessas instâncias, para depois ele ser socialmente consciente, né? E aí as relações gerenciais e o conflito, comunicação e outras características que o líder precisa ter. E aí ele trabalha os estilos de liderança, né? Então, aí nós tivemos o Csikszentmihalyi. O Csikszentmihalyi foi o palestrante convidado para a ICF Brasil, a única ICF que foi feita no Rio de Janeiro. E ele criou o flow, ou estado de graça, aquela situação em que nós estamos tão imbuídos daquela tarefa que a gente perde até a noção de realidade. A gente mergulha, é como se a gente mergulhasse naquilo que nós nos identificamos, aonde nós consideramos importante para nós. E aí veio o Seligman, que é contemporâneo do Csikszentmihalyi, que criou o olhar positivo. Podemos falar que esse olhar positivo veio crescendo, né? Porque
se você trabalhar aquilo que você é ruim, você vai ser medíocre. Mas se você trabalhar naquilo que você é bom, você vai ser excelente. Então, é assim, olhe positivamente para as oportunidades e possibilidades que você tem. E aí o Keegan fez um trabalho, vou voltar agora para o Keegan, porque o Keegan está na ponta das duas pirâmides, do desenvolvimento de adulto e do desenvolvimento humano. O Keegan também é psicólogo, formado em Harvard, todo esse pessoal é psicólogo, e trabalha plenamente em todas as ICF, o Keegan está lá falando sobre imunidade à mudança, né? Mas antes disso, ele criou os níveis de consciência. O que está acontecendo que eu não estou conseguindo passar? Congelou. Na setinha aqui, isso, tenta nessa. Então, aí ele entrou no desenvolvimento do eu, propriamente dito, e eis ele aí, e ele fala que somos criadores de significado, moldamos, eu preciso tirar isso daqui. Moldamos nossa experiência, organizamos o significado de acordo com um sistema que cria o que chamamos de conhecimento. E aí nós construímos a realidade fazendo o trabalho de conceber. À medida que as pessoas crescem, se desenvolve. E o conteúdo das suas ideias pode não mudar necessariamente, mas a forma de sua compreensão provavelmente se desenvolverá. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: os índios não sabiam que estavam sendo invadidos. Eles não entendiam o significado daquelas caravelas chegando, e muito menos o significado de homem branco. A maioria deles, eles pensavam que eram pássaros, muito, né, exóticos, que chegavam com aqueles chapéus grandes, assim, com uma pena de pavão, né? Então, assim, aquilo que nós não compreendemos, nós não enxergamos. E, portanto, nós não temos consciência do que está acontecendo. A maneira como as pessoas constroem significado ao longo do tempo evolui e vai se tornando cada vez mais complexo. E aí, conforme nós vamos atingindo um grau multifacetado, nós vamos atingindo também um nível mental mais elevado. E à medida que nós avançamos para níveis mais elevados, nós carregamos todo o background conosco. E com isso, o Keegan criou 5 estágios de desenvolvimento de consciência. Eu não vou falar do estágio 1 e 2, que é de criança e adolescente, e dificilmente nós vamos estar fazendo coach com esse público, certo? Mas no estágio 3, ele chamou de mente socializada, onde estão 58% dos adultos. Então, assim, aonde que está a mente socializada? Ele trabalha com fontes externas e o senso de identidade dele é muito forte e independente. Ele não tem esse senso forte e independente. Ele está apoiado no social. E ele assume a responsabilidade pessoal pela maneira como as outras pessoas nos vivenciam. Quer dizer, todas as referências dele estão no conhecimento e no que ele conhece, e ele conhece aquilo que ele enxerga. E ele segue normalmente uma cartilha. Então, quando a gente fala assim, o fulano vai votar no Bolsonaro. Então, quem vai votar no Bolsonaro? Quem vai votar no Trump? Quem vai votar no Biden? São pessoas com níveis que enxergam aquela realidade e aquele ser como capaz e referência para trabalhar o seu social político ali. Entendeu? Então, ele diz que 58% dos adultos estão nesse nível de enxergar as coisas conforme
a realidade se apresenta. No nível 4, a gente já tem uma autoria própria. A gente já consegue fazer correlações e tirar conclusões. Então, não é mais uma lógica linear, mas é uma lógica ponderada, onde eu avalio as diversas possibilidades e separo essas diversas possibilidades numa conclusão minha. E eu sou capaz de fazer escolhas, né? E passo a também ter responsabilidade pelas minhas emoções. Aquilo que o Daniel Goleman chamava de inteligência emocional. Ele já se trabalhou e já sabe como é que ele lida com o mundo. Tem até uma frase do Goleman, que é uma frase da ética, né? Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. Então, isso é próprio desse nível de inteligência, onde está 35% dos adultos. Aí o Keegan diz o seguinte: nós só podemos fazer coach daqueles que estão um nível abaixo do nosso. Nós não vamos fazer coach de nível 5, por exemplo, de consciência. Agora, o nível 5 de consciência, que é um nível... tem 1% da humanidade, alguém assim como o Dalai Lama, e estou falando de um famoso, tá? Mas pode ter um Dalai Lama não famoso também e que está no nível 5. Mas é um senso de identidade que não está vinculado a identidades e papéis específicos, mas sim a uma constante análise e reanálise, onde ele tem autoria de trabalhar as diferentes realidades. Então, ele se reinventa e ele tem pensamentos e ideologias diferentes ao mesmo tempo. A gente fala assim, é um filósofo. Ele faz criações. Ele passa a entender as coisas de muitas perspectivas diferentes. Aí vai falar, pode fazer coach desse cara? Sim, se ele permitir, sim. Se ele quiser fazer coach, ele vai fazer coach com um coach do nível 4, por exemplo, ou do nível 3. Mas, na verdade, ele está falando em voz alta com um coach para que está ajudando, ouvindo atentamente ele, e ele... Vocês já vivenciaram isso, que você conversa com uma pessoa que tem um nível, mas você vai elaborando enquanto você vai conversando com a pessoa? E não é o que a pessoa fala que é o mais importante na sua elaboração, mas a oportunidade daquela pessoa ser um espelho para você poder fazer a sua elaboração. Então, quem que nós queremos atender? Nós queremos atender esse lado da humanidade e todo o lado do terceiro, da mente socializada, certo? Agora, o Kiga ficou muito assim, foi muito criticado quando ele criou esses 5 níveis, porque poderíamos estar segregando, poderíamos estar colocando as pessoas em caixinhas. Então, ele falou assim, não, na verdade, nós criamos isso, e aí foi o processo de imunidade à mudança. Porque se nós podemos ter entendimento daquilo que para nós é impactante e aquilo que para nós estamos é um compromisso concorrente, nós podemos descrever a grande suposição. Quer dizer, aquilo que eu poderia estar usando como alternativa e ampliando a minha consciência para aquilo que eu tenho como um compromisso concorrente. Eu fico empacado no compromisso concorrente, às vezes, que nós vamos chamar de um padrão, né? E quando eu avalio esse padrão e consigo enxergar outras possibilidades, eu estou com possibilidade
de trabalhar aquele padrão. Ele diz também que a gente não muda, a gente carrega o padrão anterior junto. Então, assim, se a gente saiu de um nível de consciência 3 e foi para o nível de consciência 4, nós vamos ter todo o nosso background do nível 3 junto. Nós não mudamos, nós ampliamos a possibilidade. Por isso que ele fala que é imunidade à mudança, porque, na verdade, você amplia a possibilidade, mas você pode ter aquele pensamento recorrente atuando sobre você, com a possibilidade de você fazer escolhas, porque você tem autoria sobre aquela decisão. Então, você já está ampliando na imunidade à mudança, você pode não mudar, mas você tem a consciência daquilo que você gostaria de mudar. E qual seria a grande suposição? Então, elevar a sintonia do coach é a proposta de quem se destina a traçar um panorama que demonstre todas essas iniciativas individuais ou coletivas. E é isso que faz o nosso grande papel de coaching, porque nós podemos, o tempo todo, levar o nosso cliente a um outro patamar de consciência. Essa é a grande tarefa do coaching. Então, nós podemos trabalhar como tradutores da realidade do cliente. Nós podemos trabalhar ajudando os nossos clientes a enxergar os seus gaps de pensamento versus realidade e ter um raciocínio moral de escolha, de fazer escolhas. Nós também podemos olhar as crises relacionadas à faixa etária. Lembra quando eu falei assim, quando eu estou com um cliente que está com uma questão existencial, eu pergunto a idade dele, quantos anos você tem, fulano? Eu falo, 37, 40 anos. Eu já sei que ele está com uma crise existencial da faixa etária dele, para explorar, se esse for o tema dele, né? Então, isso chama crise. Se a pessoa traz questões existenciais, traz temas, nós podemos explorar de acordo com a faixa etária dele, que amplitude que ele tem para mexer com aquilo. Também pode ser libertador para o cliente, né? Eu tive um cliente, por exemplo, que ele sofria de pensar que ele roubou, quando ele era pequeno, e levou uma surra muito grande do pai, porque ele roubou a caneta do pai. E quando foi esse evento? Esse evento foi aos 9 anos. Aos 9 anos, a pessoa cobiça aquilo que ele mais ama. Então, o pai ocupava o tempo livre dele com a caneta, porque o pai escrevia, o pai era contador. Então, o pai chegava em casa e ficava fazendo os livros contábeis de caneta, né? Com a caneta. E ele ficava obcecado por aquela caneta. Aquela caneta, para ele, era o objeto de desejo. Ele queria ser a caneta. Ou ele queria a caneta. Né? Porque era a caneta na cabeça daquela criança que tinha a atenção do pai. Né? Então, assim, ele foi libertador ele saber que aos 9 anos é muito comum você fazer pequenos roubos, mas são roubos de cobiça pelo significado, aquilo que representa para ele. Né? Antes disso, a criança que põe na boca, né? A tudo aquilo que ela quer, ela põe na boca. Então, mas antes dessa cobiça, isso acontece, ele se torna um motivo. E assim ele avança para os outros níveis. Então, ele tendo conhecimento de toda essas teorias e como que essas teorias evoluíram, não que você vai dar uma aula para o cliente, mas é natural que você esteja com questões existenciais, é próprio da idade. Então, assim, vamos lidar com isso como um evento a ser trabalhado, e não como alguma coisa que está impedindo você de ir em frente. Não, essa crise está relacionada à sua faixa etária. E você compreendendo o contexto, isso se torna muito mais amplo a sua atuação sobre ela. Então, falar da questão como se fosse uma terceira pessoa, quando eu e você falamos de você,
nós estamos num nível avançado de evolução e numa dimensão muito maior de consciência, porque eu saio daquela coisa que me aprisiona e posso discutir com você aquilo que me aprisiona como se fosse alguma coisa que eu poderia estar mexendo para mudar ou para criar um novo padrão ou para criar um novo cenário. E se eu me permito fazer disso um evento ou um trabalho de desenvolvimento, eu estou ali trabalhando com consciência, algo que faz parte do meu eu. E eu adquiro uma coautoria. Eu passo a estar no nível 4 para aquele objeto ou para aquela questão. Então, quando nós, coaches, estamos trabalhando para que o cliente amplie o seu nível de consciência, nós vamos ajudá-lo a sair da resistência, do quarto escuro, daquilo que aprisiona e cega, às vezes. Às vezes ele nem percebe que aquilo é um padrão. E tem mecanismo de defesa que ele não aceita que aquilo é dele. Então, você chegar e prepará-lo através das perguntas, através dos questionamentos, através do espelhamento, através de metáforas, você vai ampliando e trazendo luz para que aquilo possa ser visto e possa ser discutido em coautoria dentro de um processo de coaching. Então, neste momento, eu costumo brincar, né? A gente brinca de Deus, né? Quando duas pessoas estão presentes, trabalhando em meu nome, eu estarei presente. Essa é uma frase bíblica, né? Arquetípica. Então, assim, quando eu e você estamos falando de você, nós estamos ampliando a possibilidade de você ser você, uma oitava acima do que você estava. Então, os níveis de consciência foram amplamente estudados, né? E eu tomei a liberdade de escolher essas quatro possibilidades que fazem com que a gente possa usar. Então, o Keegan, nos níveis de consciência, e com o recurso que ele usou, que foi uma ferramental para não falar que vai deixar a pessoa fechada no nível de consciência 3 ou 4, ou 5, né? Ele foi amplamente criticado na época. Então, quando ele criou esse referencial da imunidade à mudança como um recurso para você trabalhar conscientemente aquilo que está te impedindo de avançar ou de enxergar, você não muda o padrão, mas você atua sobre ele. E você passa a ser soberano, ter soberania sobre ele. Então, esse é o gesto de ampliação de coautoria, soberania sobre si. Eu vou me reportar. O Kiga foi aqui do século XX, 21 já, quase, e o Rudolf Steiner, que estava lá no início do século XX, ele falou que a construção do eu se dá através da consciência moral, admiração e compaixão. Admiração e compaixão é muito profundo, mas está bem em aderência com aquela escadinha de humanidade. Lembra que eu trouxe para vocês essa escadinha começou com Carl Rogers, em 1950, e fomos até aqui o ano 2000 e pouco com Seligman, falando que se você trabalhar o que é bom em você, você vai ser ótimo. E que olhar para o positivo é muito mais rico do que você ficar trabalhando o negativo. E isso faz você se perder num estado de graça, como o Csikszentmihalyi falou. Então, isso é compaixão, é admiração, é consciência moral, consciência de que eu posso, que eu devo e que eu quero. Isso se chama consciência moral.
possibilidade de fazer escolhas, né? Então, essa é a construção do eu. Se você... O Rudolf Steiner fala assim, se você conseguir dizer sim a pelo menos 2 de 3 perguntas, que é: você ama alguém? Você gosta do que você faz? Né? E você tem um caminho de desenvolvimento? Se você responder sim para pelo menos as 2 primeiras, que é eu amo alguém, né? E gosto do que eu faço. Naturalmente, eu estou dizendo sim para a terceira pergunta, que é: eu tenho um caminho de desenvolvimento, eu tenho um propósito, eu tenho uma essência, né? Isso, isso te leva nessa consciência moral de admiração e compaixão. Essas 3 perguntas são fundamentais para você exercitar a construção do eu e esses 3 pilares que compõem o eu. E aí ele diz o seguinte, que nessa fase dos 42 em diante, porque tem um ditado chinês que diz assim, do 0 aos 20, nós estamos numa fase de aprendizado. Dos 20 aos 40, nós estamos numa fase de luta, né? Casar, ter filho, comprar a casa própria, ter um bom emprego, ter um bom cargo, ter uma boa atividade. Então, a gente está, inclusive, muito imbuído em ter, né? E aí, nós estamos construindo, quando chega dos 40 anos em diante, o ser, trocar o ter pelo ser. E aí nós entramos no nível dos 42 anos em diante, nós libertamos o pensar e abraçamos um pensar imaginativo, onde imagens até suprassensoriais acontecem, de você ter uma imagem, alguma coisa que organiza seu pensamento, alguma coisa que rege, já não é mais aquele pensar do ter, aquele pensar intelectual, mas é um pensar muito ponderado, muito cognitivo e aberto para o mundo. Então, é um pensar imaginativo. O Peter Hawkins, que é um autor de team coaching, né? Ele fala assim, como que você acessa o campo? Você acessa o campo através de metáforas, através de imagens, né? Você não consegue enxergar o campo se você não tiver uma poesia dentro de você, para você sentir o que está acontecendo naquele ambiente. O que está regendo aquelas pessoas, aquele grupo que você está inserido, né? Por exemplo, nós atualmente, quando a gente fala de pandemia, né? Nós estamos sendo regidos pelo medo, né? Ninguém quer pegar. Quem quer pegar? Ninguém. Então, é o medo que controla as nossas ações. Mas esse medo também está sendo substituído gradativamente por uma vontade, né? Uma vontade de fazer alguma coisa para o próximo. Então, junto com o medo de não pegar a pandemia, está vindo uma sincronicidade com o próximo, uma vontade de ajudar. Então, isso é o campo que está surgindo. E esse campo nós acessamos pela imaginação. E aí, o segundo estágio de evolução do ser humano, da consciência do ser humano, é o campo, é a inspiração. É assim, eu me inspiro a fazer alguma coisa. Eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa. Eu sinto necessidade de fazer alguma coisa. Essa inspiração que é quase alguma coisa chegando ao fazer. Mas eu tenho assim, aquele sentimento de que uma simpatia muito grande, a empatia, a compaixão são atuantes nesse momento, que se chama inspiração. Isso acontece dos 42 aos 49.
está dentro daquela missão de tornarmos sábio, né? E depois disso, numa grande evolução, vem a intuição, quando realizamos um querer muito sábio. Então, como é que a gente... E aí, intuitivamente, nós falamos, é isso. É isso que eu vou fazer. É isso que eu quero. Eu tenho certeza disso, eu tenho, porque você intuiu, mas passou pela imaginação, pela inspiração e pela intuição. Uma vez eu dei uma palestra sobre essas três dimensões do desenvolvimento espiritual do eu, e usei como exemplo um filme do Leonardo da Vinci, como foi que ele criou o processo criativo dele. Então, é assim, ele soltou, ele viu, soltou, abriu as gaiolas daquela Mercado Livre, Feira Livre que tinha nas ruas lá na Itália, e ele soltou, e o passarinho saiu, e ele, em câmera lenta, ele viu o passarinho erguer assim e abrir, fechar as asas e ampliar e voar. Mas ele sentiu aquele pedacinho, ele imaginou o que o homem poderia voar. E ele começou a fazer experiências. Mas realmente foi o jogador que fez uma... Como é que pode evoluir daquele olhar mágico para as asas, para a propulsão, né, que o passarinho fazia, e criar aquilo, assim, aquela propulsão era o mecanismo que poderia dar asas ao homem para o homem voar. Essa propulsão apareceu na invenção do avião, né? Então, assim, isso veio de uma imaginação ao ele olhar para o voo do pássaro. E, praticamente, ele começou a criar... Vocês devem ter assistido algum filme do Da Vinci, que ele fez uma experiência de criar asas e fazer o homem, pelo menos, planar, né? Então, é assim, quando o homem plana, ele consegue concretizar aquilo que ele imaginou, que ele inspirou fazer e que ele fez. Então, nós temos aí as três dimensões. Agora, o que a Gudrun acrescentou a essas experiências do Steiner, que ajudou bastante? Ela criou um método onde você pode crescer com a sua história. Você pode olhar na sua biografia e aprender com a sua biografia o que você fez, o que você vai fazer e fazer escolhas do que você vai deixar para trás. O Cat de Vries, que é um professor da Sorbonne, ele criou um sistema de autoavaliação 360, que nós usamos, inclusive, no Ecosocial, que é assim, o que você quer continuar a fazer, o que você quer começar e o que você vai parar de fazer. Essas três perguntas são perguntas de desenvolvimento da consciência. Que o tempo todo, quando nós olhamos na nossa biografia, na nossa história, e quando nós refletimos sobre a vida, e mesmo quando nós estamos refletindo na imunidade à mudança, que o Keegan está falando, ele falou, não muda, mas você amplia a sua consciência com aquele evento. Então, assim, nós não temos como mudar algo que aconteceu, mas nós podemos fazer acontecer diferente. Então, esse aprendizado, essa ampliação de consciência é uma manifestação de um eu desenvolvido. Então, quando você se apodera de todas essas ferramentas e esses conceitos, você trabalha o seu desenvolvimento para uma dimensão, para você estar num nível de autoria, de soberania sobre a sua vida. Então, eu escrevo o meu destino. Eu não pude mudar o passado, mas eu posso escrever o meu futuro, se eu tiver consciência do meu propósito.
né? Então, eu trouxe esses conceitos da antroposofia que o Stein trouxe em 1920 e que foram crescendo e sendo usados. Quer dizer, o pessoal foi descobrindo e chegou no mesmo lugar, né? Ou num lugar diferente de desenvolvimento da consciência. E junto, isso tudo agrega e soma, né? Para Angélica, um pouco. eu vou só te interromper um minutinho, a gente já tem umas 2 perguntas aqui no chat, já faltam 10 minutos para a gente acabar o nosso horário. Então, se você quiser dar uma encerrada, e aí a gente vai para as perguntas. Ok. Eu também já estou terminando. Então, assim, o Rudolf Steiner, na verdade, ele fala que aos 42, isso que eu já falei, tá bom? Então, e o trabalho biográfico. Agora, esses exercícios, tanto o Steiner quanto o Gudrun estão propondo para o ser humano exercícios. O Rudolf Steiner também tem um livro chamado Caminho para o Mundo Superiores, e que o mundo superior é aqui mesmo, né? Na verdade, onde você faz exercício do pensar, do sentir e querer. Por quê? Porque quando você trabalha o seu pensar, você trabalha o seu sentir e você trabalha o seu querer, você se liberta deles e você tem mais autonomia para que o eu possa penetrar e você adquirir. Então, o caminho do mundo superior é você desenvolver o seu nível de consciência, que é o eu, o que o Stein considerava como dimensão espiritual e que os teóricos de desenvolvimento humano e de educação de adulto consideram como aspectos de evolução. Isso significa que nós, coaches, podemos fazer um trabalho uma oitava acima, né? E lembrando que o desenvolvimento da humanidade espelha o desenvolvimento humano. É uma metalinguagem que coloca coaches como agentes e reagentes do processo de desenvolvimento. Ter a meta e a consciência de desenvolver o eu é um caminho evolutivo e que pode trazer infinitas possibilidades. Ok, vamos às perguntas. Muito bem. Uma primeira pergunta aqui. Espera lá que eu preciso descompartilhar. Alguém consegue me descompartilhar aí? Se você ir lá no... Eu estou vendo, mas o meu cursor tá piscando e não tá indo. Ah. Pronto. Agora não pode. Deixa eu só colocar aqui. Primeira pergunta é do João Melo. Pessoas do nível 5, eventualmente, podem ter algum grau de conflito entre o seu grau de consciência e expectativas sociais? E como isso esconderem-se em níveis mais baixos? E como é isso, esconderem-se em níveis mais baixos? Eu não peguei o começo da pergunta, Ilana. Pessoas do nível 5, eventualmente, podem ter algum grau de conflito entre o seu grau de consciência e expectativas sociais? Não sei, mas eu acho que não. Porque, veja bem, ela nem está preocupada com isso. Às vezes, nem sabe que ela é nível 5, né? Tá certo? Então, assim, vamos imaginar o Dalai Lama, quem mais que vocês consideram uma pessoa de nível 5, né? Eu uso o Dalai Lama, que é o mais fácil da gente ver, né? Ele se coloca de uma maneira... Ele é um habitante do mundo, ele transita em todos os níveis, com consciência. Ele não vai se esconder. Agora, quem não tem consciência, não se esconde, mas não avança e nem enxerga. E pode usar, sim, uma pessoa de nível 5 como inspiração. Mas no momento em que você escolhe
uma pessoa de nível 5 como inspiração, você passa a ter consciência daquilo que você quer desenvolver em você. Você já amplia, já dá um passinho para frente. Não sei se eu respondi. Tem uma outra aqui da Ale Pupin. Todas essas teorias, visões, são empíricas ou algum método científico atrelado? Essas pessoas que eu usei aí na escadinha são professores de Harvard, são professores da Chicago University, não é qualquer um, não, do MIT, entendeu? Então, não fizeram uma teoria como nós olhamos o Da Vinci, olhando um pássaro voar e aí ele saiu voando, né? Entendeu? Acho que começa por uma inspiração, mas depois tem que solidificar isso. Por exemplo, os níveis de consciência do Giga, ele trabalhou com mais de 1.500 pessoas para poder fazer e descobriu que não é cultural. É do ser humano e independe de padrões culturais, né? Porque ele usou pessoas de várias culturas, de vários contextos. É tese de doutorado, é tese de mestrado, doutorado, o Giga é doutor 2 vezes, né, duplamente PhD. Então, assim, não todos eles trabalharam com uma banca examinadora muito rigorosa. Dá tempo aqui para mais uma última pergunta da Carmen. O Keegan sugere os 3 ingredientes que caracterizam-se as pessoas. Estão mais aptas ou não à mudança. Como você experimenta em sua vivência com coaching e mentoria, a aplicação prática desses preciosos conceitos de ampliação de consciência? A pergunta, né? A pergunta é poderosa, né? Porque quando você pergunta, você instiga o outro a pensar e ter uma reflexão de consciência. Então, assim, nós coaches não podemos dar solução e nem conselho, porque senão nós estamos ampliando o encaixotamento, né? Aí a gente pega o nosso e abraça o do cliente, né? E fica os dois abraçadinhos naquele padrão e naquele nível que estavam, né? Quer dizer, quando o coach dá um conselho, ele leva o outro para o seu padrão de consciência. Agora, quando ele faz a pergunta para o cliente, ele leva o cliente para um outro patamar. Eu já tive na minha experiência de coach a experiência de eu tinha a mesma questão que o cliente, e fui perguntando, explorando com a curiosidade, usei a minha curiosidade para fazer perguntas para o cliente, e cheguei a uma conclusão e o cliente chegou a outra conclusão. Eu acho que a pergunta é um instrumento poderoso. Obrigada. A Luciana Roverde está perguntando. E já existem outros atores que avançaram no estudo desses níveis de consciência? Existem vários autores de renomadas universidades expandindo o corpo de conhecimento do coaching evolutivo. Não, é só um comentário, não é uma pergunta. Uhum. Tem vários agradecimentos aqui, pessoas falando que está inspirador, agradecendo, tem agradecimentos em espanhol, muito rico e inspirador. Então, eu queria perguntar se tem mais algum comentário que você gostaria de fazer. Não, eu convido todos a estudarem, a lerem, pelo menos, os autores aqui daquelas escadinhas, tanto da teoria de desenvolvimento humano como da desenvolvimento de adulto, porque é muito interessante a contribuição que cada um deu, e eu pulei todos, né? Eu peguei o pessoal do começo e depois fui para o Keegan, né?
Mas, assim, é muito interessante e ver como é desbravador aquilo que hoje a gente faz, que é coach. E se você olhar as competências do coach, a maneira como nós fazemos coach, nós estamos aplicando o que muita gente teorizou e estudou com profundidade, né? Então, nós somos, assim, privilegiados, porque na nossa prática nós já temos, assim, parece que o ferramental é necessário para fazer, ajudar pessoas a serem mais conscientes e a tomar decisões com mais consciência. Muito obrigada, Maria Angélica, por esses ensinamentos tão profundos, muito inspirador mesmo, né? Comentários aqui também colocando. Então, e muito obrigada a todos os participantes, né, pelos comentários e perguntas. Lembre-se de garantir o seu certificado de participação, preenchendo o formulário, que o Vlamir já colocou aí no chat para todo mundo. Acessem o Instagram da ICF Brasil, @icf.brasil, e se inscrevam nos nossos eventos durante essa semana. Nosso próximo evento vai ser o painel da Fundação Dom Cabral, Coaching e Educação Executiva, que será daqui a pouco, às 19 horas. Nós temos um minuto ainda, não temos? Pode falar, estamos aqui. Então, esse um minuto eu poderia pedir para o Vlamir, né? Pessoal, escrever no Mentimeter uma palavra sobre o evento de hoje, né? Ah, lógico. Então, por favor, nós vamos colocar Vou compartilhar aqui no chat, pessoal, só um instantinho, tá? Quem puder, vamos fazer uma nuvem de palavras para falar como que ficou para vocês essa conversa. Maria Angélica, acho que hoje você absolveu muitas crianças aqui que furtaram na infância, fizeram pequenos furtos na infância. Você nos libertou. Bom, né? Para participar do Mentimeter é só clicar no chat e colocar a sua palavra, respondendo a pergunta que já está aparecendo aqui, várias pessoas. Eu vou compartilhar aqui na tela. Clicar no Mentimeter, não? Isso. Não para colocar no chat. Já está no chat, é só clicar no link que está lá, que ele vai abrir uma página fora aqui do Zoom, ou você pode escrever, entrar menti.com e aí colocar o link, eu vou colocar aqui o nome, o número, para todo mundo ver. 9060-8169. Já tivemos 41 participantes, essas são as palavras. Está vendo, Maria Angélica? Tá lindo. Inspirador, inspiradora, conhecimento, inspirado, gratidão, encantada, inspiração, aprendizagem, reflexivo, intuitivo, consciência ampla, profundo, ampliação. Mais de 60 pessoas já. Vou tirar uma foto aqui dessas palavras e depois te mando, Maria Angélica. Tirei aqui, Lana, tirei. Bom. Muito bem, então, muito obrigada a todos pela presença. Obrigada, Maria Angélica, pela disponibilidade de prontamente, né, estar aqui compartilhando seus conhecimentos conosco. Obrigado eu. Legal, Angélica, parabéns. Obrigada, Maria Angélica. Parabéns, Maria muito bom. Angélica.
Sempre Obrigada. brilhante, sempre brilhante. Obrigada, Obrigada. Obrigado, Maria Angélica. Obrigada, parabéns. Obrigada, Maria Maria Angélica. Angélica, muito bom. Brilhante. Obrigada, gente. Tchau, professora! Tchau. Sempre aluna. Tchau, obrigada, obrigada, Angélica. Sempre aluna. Tchau, Mari. Tchau, Cândida. Já posso parar de gravar aqui, né, Ila? Sim.